Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter, te atualizando sobre a situação de Alan Rodrigues. Sérgio Rocher, goleiro colorado, falou sobre essa contratação. Também a gente fala aqui sobre o Flamengo, de olho no adversário do Inter na Libertadores, que está despejando milhões por aí por reforços. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, vai deixando o teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações, que é muito importante para que a gente continue crescendo por aqui. A gente já bateu a meta de 8.000, a gente tá com quase 8.300 inscritos por aqui. Então é muito importante que tu deixe teu like, deixe aí também o teu comentário em cada vídeo que passa sobre o Inter. Fechou? Vamos lá, gente. Bastante assunto para a gente falar aqui. Primeiro, não fiz um pós-jogo ontem porque estava muito tarde também, acabei saindo tarde lá dos estúdios depois da jornada lá no canal do Baldaço. Mas, vitória importante, mais uma, o Inter jogando bem, né? A gente viu um Inter sim diferente. Eu sei que tem muita gente que criticou talvez a postura do Inter em certo momento da partida, mas era normal. A gente estava jogando fora de casa contra o time do Santos, né? Que vive um mau momento, mas tem boas peças sim, né? Principalmente ali do meio para frente. O Zé Rafael é um cara que joga muito. A gente tem também a questão do Rolesser, né? Veio lá do Benfica. O Inter ficou de olho nesse jogador, tá lá no Santos, tá jogando bem. Saiu o Guilherme, entrou o Barreal no time do Santos, também agregando qualidade. Lá na frente, perigoso, David Washington, junto com o Neymar, que você dispensa comentários, mas que a gente conseguiu, de certa maneira, anular o jogador. Mas o Neymar teve algumas oportunidades ali e sempre fechando o gol. O Rocher. O Inter consegue um gol na magia do Alan Patrick. Olhou, achou o espaço mágico, colocou o Carboneiro na cara do gol milimetricamente para não ter um impedimento, e o Inter saiu na frente. Depois sim, pressão do Santos, tudo aquilo que a gente viu na partida. O Inter fazendo o segundo gol num pênalti, né? Rafael Borré pegou, chamou a responsabilidade e falou: cara, deixa eu bater a lâmpada, deixa que eu resolva essa situação aqui, até porque eu tô precisando de confiança. Foi lá, fez o segundo do Inter. Sim, no final das contas a gente acaba levando um gol, tem uma pressão na reta final do Santos, mas o importante é o resultado. Mas a gente não está aqui para ficar falando só do jogo, a gente está aqui para falar também da entrevista coletiva, onde eu quero destacar Sérgio Rocher, goleiro, né, que voltou bem. É um Inter que ontem tomou o gol, mas que contra Vitória e contra Ceará não vazou. A defesa do Inter não vazou. Ontem talvez tenha vazado também pela questão da reta final do jogo. Foi uma bola que espirrou na frente do Barreal, ele pega de perna esquerda. Não tinha chances para o Rocher, porque também o chute foi forte. Então foi um gol que era uma bola indefensável, pelo menos ao meu ver. Se ele defendesse, era milagre do Rocher. Mais um nessa volta dele depois da lesão, tá? Mas o Rocher falou sobre Alan Rodrigues, esse jogador que está chegando em Porto Alegre, na verdade chegando no Inter, né? Não vou colocar aqui que está chegando em Porto Alegre, senão vocês vão achar que ele está desembarcando hoje em Porto Alegre. Mas não, mas está muito próximo disso acontecer, tá, gente? O Inter acertou tudo, tá tudo acertado, tudo muito bem encaminhado para que ele desembarque aqui. São questões agora mais burocráticas mesmo do contrato. Tem que redigir contrato, tem que pegar, sair daqui do Inter, levar para o Argentino Júnior para ver se está tudo certo, todas as cláusulas. Assina, volta, o Inter também fechou o contrato. O Alan Rodrigues vira jogador do Inter, tá? 25 anos de idade, uruguaio, jogador que tem bastante características que vão agregar nesse momento para esse time do Inter, né? Principalmente por ele ser esse jogador box-to-box. O Bruno Henrique não fez uma partida ruim ontem contra o Santos, tá? Mas a gente sabe que é insuficiente, a gente precisa de um jogador como o Alan Rodrigues. O 10º estrangeiro e último, tá? O Inter não vai contratar mais estrangeiros, pelo menos nesse primeiro momento, a menos que alguns saiam, né? Ao menos, por exemplo, o Romero, que está recebendo poucas oportunidades. Daqui a pouco chega Extremos, o Tabata vira o reserva do Alan Patrick, e a gente pode contratar um outro, caso o Romero também deixe o Beira-Rio ainda nessa janela de transferências. Mas o Rocher falou sobre o Alan Rodrigues, tá? E abre aspas para o Rocher. É um jogador que, caso chegue, ele será de uma ajuda muito grande. Vem de uma liga muito competitiva como a da Argentina. Certamente, se tudo der certo, será ótimo. É muito bom que venha mais um estrangeiro, pois fortalece o grupo. Cara, o Rocher podia muito bem ter fugido do assunto, né? Ter falado, cara, eu nem sei nada, não me passaram nada, mas ele deixa bem claro, né? E existe essa questão também, ele foi questionado sobre isso porque o Rocher é uruguaio, o Alan Rodrigues também é uruguaio, né? Então mostra nitidamente, né, que ele já tem tudo...
porque ele já tem tudo no bastidor também, o próprio Rocher, dessa situação do Alan Rodrigues, tá? Hoje até foi colocado por alguns colegas que o próprio Rocher, né, que o Alan Rodrigues veio pegar algumas referências sobre o Inter pelo Sérgio Rocher, e aí sim o Sérgio Rocher passou isso para ele, mas é importante, né, a gente ver já o Rocher falando sobre esse jogador que vai agregar muito. A gente está falando de um cara que chega, né? Tomara que talvez, provavelmente, né? A gente está falando de um cara que não vai chegar para o jogo contra o Fluminense agora no Maracanã pelo primeiro do Beira-Rio, na verdade, né? Pela Copa do Brasil, né? O primeiro jogo de ida aqui no Beira-Rio. Mas, na sequência, a gente vai ter esse cara aqui, uma negociação que se arrastou. A gente tem ainda a questão de dúvidas, porque lá da Argentina está vindo, né, da imprensa argentina, mas também vindo da direção da Argentinos Júnior, que é 5 milhões de dólares essa negociação. O que a gente tem da direção do Inter pelo bastidor é que são 4 milhões de dólares, um pouquinho mais até, 4 milhões e 200 mil dólares essa negociação pelos 80% do Alan Rodrigues. Mas o mais importante foi aceito, tá tudo certo, falta agora só mesmo essas questões que eu falei para vocês, tem exames médicos também, mas que nada vai impedir do Alan Rodrigues de assinar com o Inter, tá? Lembrando que esse vídeo tem o apoio do Grupo Épicos, eles são referência em soluções para quem deseja alavancar o patrimônio com segurança e também com estratégia, tá? Alavancagem patrimonial, também consultoria para geração de renda através de ativos imobiliários no Brasil e também no exterior, também situações com veículos de pequeno, médio, grande porte, tudo isso e muito mais tu encontra no Grupo Épicos. Lá eles têm a solução para te fazer essa alavancagem patrimonial com segurança e estratégia. Aqui na descrição do vídeo tem o contato deles, tu chama e dá o start para te também crescer o teu patrimônio com o Grupo Épicos. Fechou? Tamo junto. A gente falou já projetando Fluminense, mas eu quero falar aqui também de Libertadores, porque o Flamengo, gente, ele tá assim, né? Perdeu o Gerson, né? O Arrascaeta tá fora do primeiro jogo, o Wesley tá sendo vendido para Roma, tem a situação conturbada de De La Cruz, de Pedro, mas o Flamengo tá se reforçando. O Flamengo tá indo atrás de nomes importantes. Trouxe já e já foi anunciado, já tá fazendo atividades com um grupo que é o Saúl, que veio do Atlético de Madrid. E o Flamengo está muito próximo de fechar mais 3 contratações, que vai dar em torno de 46 milhões de euros. O Flamengo está colocando 46 milhões de euros nessa janela de transferências. Quando o Inter não consegue colocar 6 de dólares, por exemplo, pelo Portilha, e tentar somar junto com o valor, tá? Para ser bem legal, botando os 6 do Portilha e mais os 5 do Alan, a gente está falando de 11 milhões de dólares. O Inter não tem isso e está tentando, né? Uma forma de pelo menos trazer o Alan Rodrigues. A gente está falando de um Flamengo que coloca 46 milhões de euros na jogada para se reforçar na janela do meio da temporada, tá? Emerson Royal está chegando para substituir o Wesley, né, jogador que está no Milan, são 9 milhões de euros. O Carrascal são 12 milhões de euros junto ao Dinamo Moscou, que acho que é o clube que ele está lá. E tem mais agora o Samuel Lino, jogador do Atlético de Madrid, também mais um reforço, esse de 25 milhões de euros. Então, cara, tem que abrir o olho, é diferente. Assim, ó, a gente tem que torcer muito que esse Flamengo ele não encaixe até a Libertadores, tá? Porque são reforços que vão agregar demais para esse time, né? A gente tá falando de um meio-campo que vai ter Jorginho e Saúl, o Emerson Royal na lateral direita, o Carrascal e o Samuel Lino para a parte da frente do time, né? Do meio-campo para frente. Então, cara, o Flamengo ele tá absurdo, tá? Absurdo na janela de transferências. É aquilo que a gente falava, quando os caras que têm dinheiro colocam a grana, né, apostam, é diferente e a gente deu azar, né? A gente fala dessa questão da Libertadores, acho que também não é só nomes, né, que vão fazer com que o Flamengo já passou na Libertadores, não. Mas cada vez mais dificulta a situação do Inter e o Roger vai ter que, cara, tirar um coelhinho da cartola para conseguir fazer com que esse time do Inter, que a gente tem, é um bom time, ele evolua cada vez mais a ponto de chegar nesses jogos das oitavas da Libertadores e a gente fala, cara, vai ser um puta enfrentamento. O Inter vai conseguir passar pelo Flamengo porque tá com o time bem encaixado. É pelo time, às vezes o Flamengo pode despejar milhões, mas chega na hora, o time do Inter está mais entrosado, o time do Inter já se conhece só no olhar, e ali o Inter consegue a classificação nessa Libertadores da América. Vai passar muito pelo Roger, vai passar muito pela concentração desses jogadores, mas é bom a gente ficar de olho, porque a janela do Flamengo ela tá muito forte nesse momento, tá certo? Deixa aqui teu comentário, o que tu acha sobre esses reforços do Flamengo, tu acha que a gente tá viajando? Pô, azar que o Flamengo tá
está se reforçando, vão chegar lá na hora e não vão conseguir, e o Inter vai passar para as quartas de final da Libertadores? Coloca aqui nos comentários também, que é muito importante, e fala sobre Alan Rodrigues. Quero mais a opinião de você sobre esse jogador que está chegando em Porto Alegre, tá bom? Beijo para todo mundo, falou, até mais, tchau!